Olá, meu nome é Luan Correia, sou aluno da Universidade Federal de Roraima e hoje vim apresentar para vocês o trabalho podcast Macunaíma. Esse trabalho foi desenvolvido no ano passado na disciplina de Projeto Experimental em Comunicação e o intuito dele é adaptar a obra de Mário de Andrade, o livro Macunaímas, Heróis Sem Nenhum Caráter, para a linguagem do podcast, no formato de uma série contendo 8 episódios. A ideia desse podcast é problematizar os saberes amazônicos e as experiências antropofágicas que estão presentes nesse processo de constituição da pesquisa e do produto. Macunaíma e antropofagia tem essa ligação muito próxima, muito por conta dos estudos antropológicos, né, sobre toda a diversidade étnica brasileira que foi feito para inspirar a criação da obra, assim como seus evidentes hibridismos culturais e a forma como eles pensam a construção social e a identidade brasileira. A gente escolheu trabalhar com podcast muito porque é uma tecnologia, uma linguagem que permite a gente explorar várias potencialidades, tanto do áudio quanto da internet, e a partir dessa exploração, a partir dessas potencialidades, a gente começou a pensar como poder juntar o podcast, essa linguagem nova, emergente, com a antropofagia que nos dá uma perspectiva crítica a respeito desses usos de tecnologia e de linguagens. Com isso, pensamos o contexto de podcast antropofágico, que permite para a gente, então, uma plasticidade sonora e uma diversidade na hora de montar essa produção. Um dos pontos que justificam, né, essa pesquisa é muito por conta de um ineditismo na adaptação. Nunca a obra de Macunaíma foi adaptada para o formato de podcast. E esse ineditismo nos ajuda a entender a popularização que essa obra ganha estando presente num contexto de podcast, de podosfera e na internet. Além disso, todas as formas que ela constrói, a forma como a gente constrói esse trabalho, permitem a gente ampliar as formas de fazer um podcast. Assim como também essas potencialidades nos ajudam a entender diferentes estéticas e subjetividades, uma vez que a exploração da podosfera se faz pensando novas formas de construir subjetividades ao escutar um podcast. Um outro fator que é muito importante para essa construção do podcast é a inclusão de pessoas não letradas, a forma como elas passam a ter acesso a esse conteúdo na íntegra a partir da nossa construção. Duas especificidades valem a pena ser ressaltadas nesse processo. Uma delas é um traço característico de um saber amazônico, que é a oralidade na construção de conhecimentos, de expressão cultural e de organização política, além do protagonismo de pessoas e alunos indígenas em todo o processo de adaptação, ajudando a dar vozes aos personagens e a construir as subjetividades presentes na obra. Algumas pesquisas que vão dar apoio para a gente nesse processo de montar o projeto, né? Muito pensando nas inovações do podcast desse campo da podosfera. A gente parte do conceito de atualização, tanto para pensar a antropofagia, que é esse movimento cunhado no século passado, tanto para pensar o podcast, porque ele ganha aqui uma nova concretude, ele ganha aqui uma nova forma junto com a antropofagia. Para isso, então, a gente faz uma genealogia do podcast, buscando a sua origem e todas as atualizações que ele vai sofrendo ao longo dos últimos 18 anos, até chegar no ponto em que ele se encontra hoje, assim como a gente pensa criticamente tanto o podcast como a antropofagia, como uma forma de conectar esses dois campos de conhecimento, oferecendo então uma crítica a normatizações de produções de podcast dentro da podosfera atual. E isso, é claro, junto com o diálogo permanente com protagonistas indígenas, alunos indígenas, que vão nos auxiliar a dar uma dimensão política e estética amazônica para todo esse projeto. Algumas pesquisas nossas que foram feitas para dar basamento, né, nessa metodologia que a gente usou para criar esse podcast já foram publicadas, inclusive, em alguns eventos da própria Intercom, como foi o caso do Intercom Regional do ano passado, em Parintins, e do Intercom Nacional, em 2018, em Vilhena, além de textos em revistas e livros. Quando a gente começou o processo de adaptação da obra de Macunaíma, logo a gente se deparou, então, com a antropofagia, visto que Macunaíma é uma das obras que melhor sintetiza o movimento antropofágico. E a gente começou a questionar, será que adaptar, atualizar a obra para podcast tornaria esse podcast um podcast antropofágico? O que torna uma obra, seja ela literária ou em forma de podcast, como antropofágica? Fomos atrás, então, das características antropofágicas que classificam uma obra, né? E a partir delas, então, começamos a trabalhar com a roteirização, com o processo de gravação e de edição, que é onde ganhou concretude todas essas obras, né? Durante todo esse processo, os atores envolvidos nas falas, os personagens,
participaram das pesquisas, participaram das reuniões, das leituras de roteiro, justamente para concentrar várias subjetividades em torno da atualização, para que a gente pudesse pensar, então, um produto amazônico, roraimense, que deslumbrasse, então, saberes amazônicos em torno dessa adaptação. Como algumas considerações desse processo de adaptação e de pesquisa, nós então atualizamos a obra de Mário de Andrade, que passa a ser acessado por outras linguagens, com outras tecnologias no mundo moderno, assim como a gente resgata uma importante vanguarda brasileira que ajuda a pensar a nossa própria identidade, a nossa construção identitária social. Além disso, a adaptação ela facilita e possibilita outras formas de inclusão, especialmente de pessoas não letradas, ao contexto da obra de Mário de Andrade, assim como também fortalece saberes amazônicos na atualidade, especialmente uma atualidade que é extremamente violenta com a região norte do país e também com os povos indígenas que cada dia mais perdem seus direitos conquistados. Com isso, agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho mais sobre o podcast Macunaíma. Convido a todos para escutar o podcast nas plataformas de streaming preferidas de vocês e espero que todos estejam bem. E até a próxima.